Muito bem, conversando exatamente sobre este tema, aprendendo a orar com a Bíblia, nós precisamos ver como é que a Bíblia nos ensina a orar. Como deve ser a oração, como deve ser a nossa atitude, como orar. E os discípulos perguntaram a Jesus como que ele poderia ensiná-los a orar, ensinar todas as coisas a respeito da oração e até o modelo de oração Jesus lhes deu. E nós vamos encontrar aqui no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 6, de 5 a 8. Nós vamos ver Jesus ensinando como orar. Vamos ver? Tome a sua Bíblia, marque e leia comigo. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Continua dizendo: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus, então, nos diz, quando vocês orarem, devem fazer assim. E Jesus foi dando as dicas da oração que é ouvida por Deus. Primeiro ponto, Jesus disse: nada de vaidade, nada de orgulho, nada de querer aparecer para os homens, nada de querer buscar palavras difíceis e entonação na voz para impressionar as pessoas. Nada disso. Você e Deus. O Senhor diz quando vocês orarem. Na verdade, Ele não disse se vocês orarem, porque a oração não é uma opção na vida do cristão, mas a oração é um doce e maravilhoso hábito. A oração é alimento, a oração, podemos comparar a oração com o respirar do cristão, do crente. É como respirar. A gente não pode parar de respirar, não podemos parar de orar. Por isso Jesus disse, quando orardes, e não se orardes. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Deus não se agrada de hipocrisia. Não precisa ninguém colocar uma máscara, vestir uma roupa especial para falar com Deus. Não. Deus vê o coração sincero, o coração contrito, um coração que o busca, um coração que o deseja, um coração despretensioso, um coração humilde diante do Senhor. Assim devemos ser. Ele disse, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé na sinagoga. Lá o pessoal está ali assentado aí, e aqueles hipócritas, né? Aqueles que queriam aparecer diante dos homens, então faziam longas orações em pé na sinagoga e nos cantos das praças. Jesus disse que era para serem vistos pelos homens. Você não precisa fazer alguma coisa para impressionar a sua esposa, impressionar o seu pastor, impressionar o marido, impressionar os filhos, impressionar os vizinhos, impressionar os irmãos da igreja. Não. Deus nos conhece. Deus sabe. A oração é essa comunicação com o Senhor que deve vir do íntimo, do profundo, de um coração que ama a Deus, de um coração disposto a servir ao Senhor, de um coração despretensioso, que sabe que tudo que precisamos é de Deus, que tudo que é essencial na nossa vida vem dEle e que Ele sabe todas as coisas. Nada de hipocrisia, nada de
estufar o peito e querer parecer e usar palavras rebuscadas e entonações de voz. Nada disso. Nada de querer aparecer para os homens, de querer estar diante deles, sendo que não é. Porque nós vamos orar a Deus. E Deus nos sonda e Deus nos conhece. Mas como deve ser a oração? O Senhor nos diz que nós devemos fechar a porta, entrar no quarto e falar a sós com Deus. A oração íntima, a oração de quebrantamento, a oração de realmente se derramar diante do Senhor, porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Antes que a gente fale, Ele já sabe. Antes que a gente peça, Ele já providenciou. Mas é preciso que nós possamos conhecer o Senhor, desenvolver o nosso conhecimento dEle, a nossa comunhão com Ele, e isso através da oração. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com teu Pai em secreto. A oração não é para você ganhar pontos diante das pessoas, não é para você dizer: eu oro tantas horas por dia, eu oro tantas vezes por dia. Não interessa. A oração é entre você e Deus. Você e Deus. Um marido que ama a esposa, um casal que se ama, não precisa ficar contando quantos beijos, quantos abraços, quantas confissões de amor, quantas demonstrações de carinho. Isto é normal, natural, espontâneo entre os dois. Não é uma coisa matemática, A oração não é para ser matemática. Há pessoas que até ensinam dizendo: olha, você tem de orar 1, 2, 3 horas por dia, você vai orar assim, A oração é algo espontâneo. Tu, porém, disse Jesus, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, para que você possa estar em total intimidade com Deus. No Ministério de Gideões, nós temos este costume, nós recebemos de Deus esta orientação. Entramos na torre, tiramos nossos sapatos e ali, individualmente, cada Gideão fala com o Senhor. Compreendemos que esse individualmente era tão importante, exatamente como uma oportunidade que nós temos de Deus tratar com as nossas vidas, de Deus nos limpar, de Deus nos mostrar, um momento em que nós podemos chorar, deitar ali no chão, ajoelhar, levantar as mãos, marchar, sorrir, dançar, um momento totalmente nosso, entre nós e Deus, um momento de comunhão. Tu, porém, quando orares, você tem orado assim? Você tem experimentado orar assim, buscando esta comunhão, esta intimidade com Deus? Terceiro ponto diz que quando vamos orar, todos devem ter o seu coração totalmente disposto a dialogar com Deus e ouvir a sua voz. Por isso, Jesus disse, quando você orar, não pense que você vai impressionar Deus falando muito. Ó Deus, e não para, e que você vai impressionar Deus. Não. Os gentios, os que não conhecem o Senhor, os que servem outros deuses, eles fazem isto para impressionar os seus deuses. Gastam horas repetindo. O Senhor disse, eu não quero isto. É conversa com Deus, é diálogo com Deus, é um coração aberto ao Senhor. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Como orar? É isso aí, buscando ao Senhor de todo o coração, a sós, você e Deus.
Vamos fazer isto agora? Vamos? Você pode se ajoelhar, feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo. Vamos orar dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio que a Tua palavra é a verdade, eu creio que o Senhor é Deus que ouves as nossas orações. Por isto, eu abro meu coração, eu te convido, ó Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me, limpa-me de toda iniquidade e dá-me um coração puro e bondoso, como o teu coração. Usa-me para ser bênção neste mundo, usa-me como instrumento em tuas mãos para levar a tua paz, levar o teu amor, levar a tua presença por onde eu for. Eis-me aqui, Senhor. Ensina-me a orar, ensina-me a te buscar, ensina-me, pois eu quero ser santo como tu és santo. Eu quero viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.